Agora, falando em momento especial, Mauro César Pereira, Rames Rodrigues chegou com o aeroporto cheio, chegou ali de jatinho. Próprio, avião dele. É dele. Então ele tá desafiando a Leila Pereira. O Neymar. O Neymar também tem um jatinho, né? Então ele chegou no avião particular dele. É lógico. Bom, né? Olha aí, ó. Estão aí as imagens do astro do São Paulo, Rames Rodrigues, chegando ao lado do presidente Casares. Aeroporto cheio para a chegada do Rames. Mauro, o que falar dessa contratação? É claro, notícia, inclusive internacional. Você vê o patamar do cara. É um jogador aí com um jatinho particular. É um jogador que eu li, que é um dos que tem mais seguidores, né? Nas redes sociais. Eu vou até ver aqui, ó. 51.600.000 seguidores nas redes sociais. Já postou aí a chegada no São Paulo. Postou ele no jatinho particular, chegando a São Paulo. Qual é o peso dessa contratação? E se o peso pode ser também dentro de campo, na sua opinião, diante da fase do Rames Rodrigues, Mauro? Gente, o Rames Rodrigues, como eu já falei aqui, é um ótimo jogador acima da média do futebol brasileiro, com histórico de lesões. A questão é quando ele vai poder entrar em campo. Andar de avião, ele pode andar à vontade. Agora, jogar futebol, ele vai conseguir jogar quantas vezes? É um cara que joga poucas partidas. Por que ele não ficou na Grécia, no Olympiacos? Porque jogou poucas partidas. Se no Morumbi tiver lá uma água maravilhosa que ele bebe e fica bom, não fica mais doente, não passa mal, não tem dor, não tem nada, ele vai jogar. Vai jogar algumas partidas. Se estivesse em campo ontem, talvez decidisse o jogo e nós estaríamos aqui elogiando, mas se for igual ao que tem sido a sua carreira há anos, são várias temporadas, ele vai ficar fora um tempão, aí fica fora, joga igualzinho o Renato Augusto. Isso não é uma crítica ao jogador, não, é só uma constatação. O jogador tem problemas físicos que não é de hoje. Essa é a questão. Ele nunca estaria, nessa altura da carreira, na América do Sul, não no São Paulo, não, na América do Sul, não fosse o histórico de lesões. Tem 32, ainda tem linha para queimar, ele estaria jogando na Europa. Talvez até, não na Grécia, mas na Itália, na Inglaterra, ou na Espanha, Alemanha, por onde ele já passou. Mas ele tem muitas lesões e isso, evidentemente, comprometeu a sua trajetória, a sua carreira. O São Paulo faz um negócio de alto risco, porque certamente não será um jogador barato. A alegação, né, nos bastidores, o pessoal fala, não, vai ganhar, não vai ser o maior salário, perto ali do Caleri, mas ano que vem tem luvas. Bem, com as luvas aí você vai ter o montante de quanto o jogador vai custar. Luvas, comissões, quanto vai custar o Rames para o São Paulo. Então o risco é virar um Daniel Alves. Daniel Alves até não foi questão só de lesão, não deu um retorno técnico realmente, né, que se esperava. E não recebia. E aí houve toda aquela situação. Agora, a euforia do torcedor eu compreendo, especialmente menos de uma semana depois você ser derrotado pelo Corinthians, jogando melhor que o Corinthians, só porque o Corinthians tinha um jogador que pode ser, que é uma versão do Rames, que é um ótimo jogador, que é o Renato Augusto, mas que vive machucado. Só que quando ele está em campo, ele pode fazer a diferença. Ele fez a diferença. Ele e o Caio Paulista, né? Agora, é aquilo que a gente fala, Mauro, que eu pergunto até pra você também. O Rames, ele é só lesão? Ou também até quando ele joga, ele já não joga mais tudo aquilo que se esperava dele? Porque tudo bem, ele tem muitas lesões. Uma coisa está ligada à outra, né? Se você se machucar muito, não tem a mesma sequência, você não consegue jogar tão bem, né? Vamos voltar para o Renato Augusto. Se o Renato Augusto não tivesse tantas lesões, ele teria jogado no Bayer Leverkusen? Só. Não, ele ia sair para um time maior que o Bayer Leverkusen. Ele não ia ficar nesse time. Ele tem bola para mais. Tinha, né? Na época, bola para mais. Ele ia voltar para o Corinthians? Não voltaria em 2015, há 8 anos que ele estava aqui, foi campeão brasileiro. Não voltaria para o Corinthians, ele ia ficar na Europa. Ele ia para a China, talvez fosse pela grana, que é muito boa. Mas futebol, ele teria mercado na Europa. Por que as portas de grandes clubes europeus não se abriram? Muito também em função disso. Ele já tinha problemas de lesão lá, a carreira dele inteira foi assim, desde o Flamengo. No real, Mauro, ele não jogou por lesão ou porque realmente ele não... O Rames? As duas coisas. Ele jogou, aí teve momentos que ele se machucava, aí você tem uma concorrência muito grande, vários jogadores bons, o cara entra no time, sai do time, aí começou a ser emprestado. Mas ele chegou a jogar bem no real? Chegou a jogar. Em todos os times ele jogou bem. O campeão europeu ele. Em todos os times ele jogou bem. Agora, você vê, quanto tempo tem isso também? Já era mais novo. A questão é essa, a gente tem que ser muito sincero com o torcedor de São Paulo. A coisa mais fácil do mundo chegar aqui e falar que legal, que sensacional. É bem legal, você vê lá a torcida empolgada, o torcedor, ele é movido a isso. Agora, é preciso ter a realidade diante dos olhos. E a realidade é um jogador excelente, muito acima da média do futebol brasileiro, vai decidir jogos para o São Paulo, vai ganhar jogos para o São Paulo, pode levar o São Paulo a ganhar títulos importantes, mas ele, se for como vem sendo a sua carreira, ele estará presente em algumas partidas, e não
em tantas partidas. Esse é o ponto. É um cara que você não sabe quando vai contar com ele. Né? E isso pode fazer muita diferença. Você vê ontem, São Paulo não tinha o Caleri, não tinha o Luciano, machucou o Erisson. São Paulo ficou com a quinta opção de centroavante lá, o David, DVD e o menino Juan, né? A dupla de ataque muito improvável. Isso também explica um pouco também o fato do São Paulo não ter vencido o jogo. Um garoto e o atacante que não é nem o centroavante exatamente, e não é o principal atacante do time. É um cara contratado para compor elenco em dado momento ali. Aliás, o David, quando veio no tempo do Ceni, uma das razões é que pela sua disciplina tática, né? O Rogério gosta dele, gostava e gosta dele, porque no tempo do Fortaleza é o cara que voltava, marcava, trabalhava sem bola e tal, se entregava muito. E ontem faltou o cara que bota a bola dentro do gol, os caras que fazem isso. O Rames vai desequilibrar jogos? Claro que vai. Você pegar um jogo, de repente, como contra o Corinthians, São Paulo tinha a bola, dominava, criava pouco, né? Criou muito pouco pelo volume de jogo que teve. Você tem o Rames do time, de repente vai meter a bola na cara do gol, vai fazer uma jogada e vai resolver o jogo. Isso aí não tem a dúvida que vai acontecer. Agora, quantas vezes? Esse é o ponto. Se ele conseguir ter uma frequência maior, o São Paulo foi inteligente ali, hábil no manejo aí do calendário, utilizando o jogador e preservando em alguns momentos, ele vai até produzir mais do que a gente espera. Então, assim, é esperar e ver. Agora, tem que ter essa consciência. É um jogador que tem essa questão do histórico de lesões e não é um jogador barato. Aí a gente entra no outro território, que é a dificuldade dos clubes brasileiros de cumprir uma política de austeridade. De fazer, eu vou ficar 2, 3, 4 anos aqui sem fazer grandes investimentos, porque eu tenho que botar a casa em ordem. Eles não resistem à tentação. Eles não resistem à tentação. Chega uma hora que eles vão lá e vão buscar. Foi o Daniel Alves, agora ele. O São Paulo, a gente sabe, a situação financeira do São Paulo não é nada boa. O noticiário aí, os colegas que cobrem o dia a dia do clube, viram e mexem, divulgam que o clube está devendo direito de imagem, que é parte do salário dos caras. É a remuneração do profissional, do jogador de futebol. Ele estava livre, né? Mas mesmo assim vai sair caro, né? Não sai barato porque é aquela coisa. Você vai trazer o cara vai ganhar luva, de salário não é baixo. É um jogador caro. Salário é 800 mil, pelo que eu li, né? Então, mas aí tem que ver quanto vai ganhar de luvas e tudo mais. Quanto vai ser esse pacote? O pacote é que é a grande questão, né? Então, se o São Paulo acho que faz um negócio ousado, de risco, pode ser um sucesso técnico, vai depender só da questão física. Tecnicamente, eu acho muito pouco provável que ele não dê retorno. Ele estiver inteiro, for pro jogo, ele vai resolver jogo. Agora, quantos jogos, né? Aí é aquela coisa, de repente ele joga contra o Mirassol, aí domingo tem um clássico Palmeiras e o cara tá machucado. Essas coisas podem acontecer, ou o contrário. Então é muito difícil fazer previsões. A única previsão que eu faço, que não é previsão, é a constatação do óbvio. Ele vai resolver jogos porque ele é muito bom. Ele é melhor que a maioria. Então ele vai chegar, estando inteiro, ele vai decidir jogos para o São Paulo. O Rames Rodrigues, desde a saída do Real Madrid, tá, que ele teve um empréstimo para o Bayern de Munique, Rames participou de apenas 47% dos jogos possíveis no período. No total, foram 63 jogos de 133 possíveis. Segundo dados do Transfer Market, também Rames Rodrigues chegou ao Bayern de Munique na temporada 2017-2018 e ficou 428 dias fora de combate por conta de lesão. Além disso, nesse recorte dos últimos 6 anos, apenas em uma temporada ele conseguiu jogar mais do que 30 jogos. Nas últimas 5 temporadas, aquela que ele mais atuou foi em 2018-2019, com 28 partidas disputadas. Flávio Prado, o que esperar do Rames com esses números que eu te dei aqui? Então, o Mauro foi muito feliz quando ele falou o seguinte: o Rames Rodrigues é um jogador de um nível altíssimo. Ele será um dos maiores jogadores do Brasil quando estiver em campo. Agora, realmente há uma dúvida com relação à condição física dele. Se o jogador não tem condição, se ele estiver doente, né, ele não vai poder jogar. Mas, Flávio, deixa eu te falar. Você é fãzaço de carteirinha, eu também sou, mas eu torço mais pro Klopp para ter um duelo. Já pensou, eu, o Vampeta, torcendo pro Guardiola, não vai ter graça. Todo mundo é sacanagem. Então, olha bem, você pega o De Bruyne. Eu torço pro Klopp também. Não. Eu acho o Klopp mais gente boa. Como é que você tá com o Guardiola? Eu acho o Guardiola meio marrentão. Não é nada. Flávio, O cara. Flávio, o City, um título absoluto do City, De Bruyne, certo? Isso. De Bruyne, título absoluto. De Bruyne. De Bruyne com o Guardiola no City, ele não joga 70% dos jogos na temporada. Por quê? É vários jogos, é poupado, às vezes machuca também. Claro. Se você pegar o Rames Rodrigues e ele jogar 56%, 60% da temporada, é o lucro. 47%. É o lucro. Tá ótimo. É o lucro, porque... Não, tem que saber fazer isso. Não, é isso que eu tô falando. Se você tem o De Bruyne, que não joga 100%, nem o Haaland, Exatamente. nem o Toni Kroos, nem o Modric, porque sai.
Eles machucam, eles são poupados. E nesse aspecto, o Dorival Júnior pode ser um... Já é um baita de negócio, né? Não, o Dorival, ele tem inteligência e vivência suficiente para saber preservar o jogador. Tem jogo que ele não precisa jogar, que não deve jogar. Por exemplo, ele está chegando agora, Flávio. Já estamos indo para o segundo turno do Brasileiro. Vai faltar 19 jogos. Né? Segundo turno. Então, aí 19 jogos. Se 19 ele jogar 12, já é um negócio. Tá bom. É um absurdo. Mas, por exemplo, ele pode, se der, ele jogar contra o Corinthians no segundo jogo. Ele tem que jogar, aí é legal. Aí ele pode fazer total de... Copa do Brasil, só falta 4. Pra ele, 3. Pra ele, 3. Se ele puder participar dos 3, se conseguir eliminar o Corinthians, jogar as 2 da final. O São Paulo entra com o Renato Augusto também. Já é um negócio, né? Da hora. É Renato aí Augusto, você pega a Sul-Americana. A Sul-Americana não faltam 6 jogos pra acabar. Se ele jogar 3, já é um negócio. E tem mais, né, Vampi? Se ele jogar o segundo jogo e o São Paulo virar com ele fazendo uma grande partida, são 30 milhões. Já está quase pagando o negócio aí. Só nesse segundo jogo. Eu vou calcular assim, 19 com mais 3, se passar, né? 19 com mais 3, 22. Com mais, vamos botar 6 jogos da Sul-Americana, dá 28. De 28, os caras estão falando que ele não jogava. Se ele jogar 14 jogos, já é um negócio. Então, eu acho incrível. também, porque a gente nota a dificuldade de ontem, né? A possibilidade. Se ele tivesse em campo ontem e ganhar o jogo, ninguém vai saber disso, que é uma coisa. Mas a possibilidade era muito grande. Ele ia facilitar muito. O São Paulo tem uma dificuldade enorme de fazer gol. O São Paulo tem uma dificuldade, porque tem dificuldade para criar. O São Paulo joga sofrendo, ele joga sorrindo. A bola fala oi para ele. Isso, essa subida de nível do São Paulo. E essa conta que eu tô fazendo aqui em relação a ele, né, ao Rames, é a mesma coisa. Se o City faltasse 26 jogos, o De Bruyne não ia jogar os 26 jogos. É isso que eu tô falando. O De Bruyne ia jogar no máximo 18. Claro. Ué, o Firmino com o Klopp, já que foi citado. Todo mundo, Mané, Salah. Economizado. Salah, Toni Kroos. A fominha mesmo, só Cristiano Ronaldo que se pudesse jogar e o Messi que joga. Tem recorde. Ele e o Messi. Esses dois aí, se tivesse 28, eles queriam jogar 30. Mas os demais jogadores no mundo não ia jogar esses 26. Não precisa. Quer dizer, Campeonato Paulista, se eu sou o São Paulo, só joga clássico. Porque é o que interessa, é o que vai repercutir, que vai ter alguma situação. Então, eu acho que uma bela contratação, agora tem que saber aproveitar. Tem que expor o cara, tem que expor no sentido legal, fazer coisas bacanas com ele, sabe? Não segurar o cara, não usar o direito de imagem. E quando o cara quer também, por exemplo, a gente viu no meio de semana, pilhado, o Soares correndo errado lá contra o Grêmio, né? Fez aquela jogada, ou contra o Flamengo, né? Jogada, tudo. Você viu onde ele estava ontem à noite? Tava lá em Goiânia. Jogou ontem, o jogo todo. Ninguém morreu. No empate do Grêmio. Não morreu. Jogou contra o Flamengo no meio de semana, né? Tomou aquele nabo lá. Ô, Vamp, teve musiquinha da torcida do São Paulo em homenagem a vocês. A vocês quem? Aos corintianos. Tá bom. Teve musiquinha. Calma, você fica tenso, né? Ele fala a vocês, eu digo... Ué, mas teve. Vai. A musiquinha é a seguinte. Rames Rodrigues vem aí... E muita taça eu vou ganhar. Renato Augusto é o cara. Caralho. Nunca jogou com Benzema. Essa é a musiquinha. Tem musiquinha. É boa. Isso é legal. Boa. Isso é legal. É boa, né, velho Van? Já vai se junando do Corinthians também para o segundo jogo. Isso só é bom para nós. Eu acho legal pra caramba isso aí, mas acho também que é passar recibo. Né? Daqui a pouco eu não quero... Você passa um recibão, você fala, pô, tá com dor que eu tô vendo o Renato Augusto. Mas agora, no segundo jogo, é Renato Augusto contra Renato Augusto, cara. A pessoa São Paulo tem o seu Renato Augusto. Jogou com o Benzema. Será que o Rames joga contra o Corinthians? Se eu sou o São Paulo, eu corro feito louco pra tentar jogar. Olha, pilhado, que baita atração. Imagina. Já ia lotar o estádio, mas vai lotar mais ainda, pô. Ontem, você acha que um monte de gente que foi ontem não foi na expectativa de o Renato Augusto? Eu acho que foi. Desculpa, o Rames. Claro que foi, pô. Foi legal, pessoal, assim, pô. E jogou com Benzema. Só que aqui não vai andar. Renato Augusto vai brocar. Caralho, já respondeu aqui, Música. Você falou que cantou pra mim, pra nós.
Não, mas isso aí é legal pra caramba, né? Ô, Flávio, quando o Borra chegou, né? O Mauro Bettington foi lá, né? Será que o Leão, foi todo lá, Cabradinho, o Sá tava lá. Tava o Chacô. Tudo lá. Todo mundo lá? Tudo lá. O Mauro... Rapaz, ó, como é interessante, assim, o cara ser... Ó, eu vou ter que te cortar, que a gente vai voltar pra rádio pra eu não te cortar no meio do seu pensamento. Você hoje tá compositor, tá fazendo... Não, você cantou a música aí, você cantou. Então eu vou trazer aqui de volta pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. YouTube já com 65 mil pessoas. Eu só cantei pro YouTube? Todo mundo esperando notícias Não, do Pedro. pra você saber. Aguardem, hein? Você sabe as músicas... Pedro e Flamengo ainda hoje. Sabe as músicas só pra contrariar? Você não conhece o Vamp? As músicas só pra contrariar? 5 ou 6 não são deles. As outras também não. Não fez nenhuma. Peraí. Se a gente cantou só pro YouTube aí, irmão, você cantou só pro YouTube. Canta de novo. Não, canta aí. Não, ele cantou só pro YouTube. Canta pro todas as plataformas. Boa, rebate. Canta a música que o São Paulo cantou. Eu canto. Vai. Eu canto. Pra Rádio Jovem Acho melhor. Pan. Vai. A torcida do São Paulo, Vai. A torcida do São Paulo fez uma musiquinha pra zoar os corintianos na chegada do Rames. E Rames Rodrigues vem aí, e muita taça eu vou ganhar. Renato Augusto é o caralho. Caralho. Nunca jogou com Benzema. A torcida do Corinthians vem. E o James Rodrigues vem aí. Jogou com Benzema. No Brasil não vai andar. Renato Augusto vai brocar. Olha aí, né? Compositor. É um compositor. Olha o Mauro botando aí. O Mauro fez 3 sambas da Unidos do Vila Maria. Na Vila Maria lá, pô. Ô, Flávio Prado, você que tem muita informação de São Paulo, né? Você é um cara que tem muito contato lá dentro. Realmente tem a chance do Lucas Moura jogar pelo São Paulo? Tem. Porque, ó, o São Paulo espera uma resposta do Lucas Moura nessa segunda. O jogador tem proposta da Major League Soccer dos Estados Unidos para jogar no Los Angeles FC. Mas antes pode ser emprestado ao São Paulo até o fim do ano, e o que parece que é o interesse do Lucas também. Isso mesmo. Né? Essa é a ideia, essa ligação, essa tentativa de negócio está sendo moldada pelo São Paulo. O Lucas tem interesse nesse sentido, sim. Lembra a história de... O Lucas talvez até voltasse para o Brasil, mas aquela história que a gente falou, a família dele não quer retornar para o Brasil, prefere morar fora do Brasil e moraria em Los Angeles, nada mal, né? Então, mas aí o São Paulo pode fazer esse acordo, esse acerto. O Lucas, ele gosta demais do São Paulo e ele se acha devedor, né, de alguma coisa do São Paulo, então ele jogaria esses 6 meses. Eu acho que isso é uma coisa que está muito bem encaminhada, viu, Pilhado? Muito bem encaminhada. Toda a estratégia financeira, todo o acerto está sendo encaminhado para a vinda do Lucas. O São Paulo estava, inclusive, conversando, além do Rames, ele conversava com o Oscar também. Maluquice, né? O Oscar ele saiu brigado do São Paulo, mas até essa possibilidade em algum momento aconteceu. Com a vinda do Rames, aí não. Aí era um dinheiro só, né? Ou um ou outro. E o Lucas, eu tenho... Sabe, assim, está muito bem encaminhado. Então, uma possibilidade bastante considerável dele vir. E aí o São Paulo teria Rames Rodrigues e Lucas Moura. Aí já... Você já começa a ter... Você falou, opa, peraí, agora sim, né? Agora você começa a respeitar. Então, existe essa possibilidade, sim. Gente, é impressionante, né? A gente tá falando de um clube que tava aí numa situação bizarra. O São Paulo tava em crise até pouco tempo. Não, de grana continua, né? Mas ó, você ter Rames Rodrigues, Lucas Moura, Caleri, ó, me desculpa, vai estar entre os principais times do Brasil. Eu sei que o Mauro diz que eu sou eufórico, que eu sou emoção. Mas cresce muito. Mas, pô, a gente falar de um meio campo muda de com Rames patamar. Rodrigues e Lucas Moura... Muda de patamar. Agora a grana, eu não sei, melhorou um pouquinho o negócio lá, mas a grana ainda está complicada. Agora, estão falando dentro de campo. Tecnicamente, muda de patamar. Claro que muda. São Paulo chega no Maracanã hoje para jogar com o Flamengo... Dentro da normalidade é mero figurante. Tanto que eu falei, né, que o Flamengo ia ganhar sozinho o campeonato. Nós fizemos aqui os times somando os 3 e contra o Flamengo e deu o Flamengo. Agora, quando você tem 2 jogadores desse nível, aí você vai levantar todo mundo. Todo mundo melhora, todo mundo cresce muito. Eu sempre falo, né, time que o Neymar joga aqui no Brasil. Você só olhar os caras que o Neymar conseguiu fazer ganhar título aqui no Brasil, é um negócio de maluco. Então, quando você tem jogadores desse porte, você levanta todo mundo fica melhor. O São Paulo vai crescer, ele passa a ser um pleiteante
uma Sul-Americana, ele ficaria bem favorito. Se ele vai para o Rio com esses 2 jogadores para uma eventual final de Copa do Brasil, ele vai jogar de igual para igual com o Flamengo, coisa que já era mais difícil antes. Ou se não for de igual para igual, cresce muito a chance, sei lá, vira 60-40, 55-45, que no meu modo de entender, hoje, com o time que tem, não teria nenhuma condição. Então muda sim, o patamar passa a ser outro, sem dúvida. Agora a grana, onde está dinheiro? Aí eu já não sei. Aí, né? Como, quem é que fala dinheiro? O Nilson Célio que fala dinheiro não é problema. Dinheiro a gente vê depois e tal. Dos árabes. Dos árabes. Tudo vem dos árabes. É.